Então agora nós vamos para a nossa atividade prática de hoje. Na época do Antigo Egito, eles usavam o papiro, que era um papel parecido com esse daqui. Na sequência, vocês vão ter um vídeo como fazer o papiro. Antes desse vídeo, vocês vão confeccionar o papiro de vocês e vocês podem estar fazendo a pintura de vocês nesse papiro ou em outra folha, tá? Eu escolhi uma folha em branco para vocês poderem ver melhor como que vai ser realizada essa pintura. Então, nós vamos fazer uma pintura de pôr do sol. Primeiro, a gente vai precisar separar a tinta amarela, tinta vermelha e tinta preta, e talvez a gente precise de um pouquinho de branco, tá? Aí vocês separem o pincel de vocês. Depois que vocês separaram a tinta de vocês, a gente vai começar o nosso processo de pintura. Como é uma pintura do pôr do sol, a gente precisa primeiro colocar o tom mais escuro na parte de cima, que vai ser o vermelho. Só que vocês podem perceber que ao pintar somente com o vermelho, ele não pega bem. Então, a gente vai dando essa mistura junto com o amarelo. Ó. Só que a parte de cima tem que ficar mais vermelha do que amarela. E a gente vai transformando isso numa pintura de pôr do sol, para representar a nossa arte egípcia. Aí vocês vão misturando, né? Aí sempre tem um pedacinho de papel ou um paninho para vocês estarem limpando o pincel, porque daí a gente vai mudar de cor daqui a pouquinho, tá? A gente vai deixar mais clarinho. Vocês podem ir brincando com as cores assim, ó. Pinta um pouquinho. E a gente vai começando a ver o fundo da nossa atividade. Aí agora a gente vai deixar um pouquinho mais clarinho essa parte. Dependendo do material que vocês forem usar, ele vai ficar a tinta diferente. Então, esse tá ficando assim porque é tinta guache e é uma folha de sulfite um pouquinho mais grossinha, ó. Dela vai ficando assim. Mas vocês estão vendo que já tá com aspecto de pôr do sol? Aí agora, essa parte branca que sobrou, vocês vão pegar o preto e vão imaginar um chão aqui, né? Porque como é pôr do sol, vai ter que ter sombra, né? Aí vocês sempre deixam a mão tremer mesmo, para vocês conseguirem fazer essa questão como se fosse as montanhas, ó. Olha que bacana. Dá uma leve tremidinha na mão. E vão usando a criatividade. Não precisa, tipo, fazer cópia. Cada um vai fazer da maneira que consegue, com os materiais que tem. Lembrando sempre da questão do material reciclável, né? Não tem folha de sulfite? Usa papelão. Pega algo que você tem que dê que pegue pintura, tá? Sempre pensando nessa questão. Se você quiser dar um ar de mais realidade nessa sua montanha, você vai pegar uma tinta branca. Essa minha tinta branca, ela é mais... Ela tava guardadinha, então ela não tá muito boa. Mas vocês estão vendo lá que ela já vai dando uma modificada na nossa montanha, ó. Olha lá. Pra dar um tom mais de realidade. Aí, passando a tinta branca sempre nos cantinhos, ó. Como se a gente estivesse fazendo uma separação de uma montanha da outra, ó. Pra parecer que tem mais de uma ali, né? Ou uma montanha, ou se vocês quiserem transformar isso numa rocha, daí vocês vê o que fica melhor pra vocês. Olha, já tá ficando legal nossa pintura, ó. Olha aí, que bacana. Estão vendo?
Vamos tirar que ele ficou muito branco. Então, agora que a gente já tem ali, na cultura egípcia, na arte egípcia, a gente fala muito em pirâmide. Acho que é a primeira coisa que a gente lembra, né? Então, por que não a gente não fazer umas pirâmides aqui no nosso desenho, né? Aí, se vocês tiverem um tipo de pincel só, vocês usam só esse. Caso vocês tenham um mais fininho, vocês podem estar usando 2 tipos de pincéis. Que daí facilita a vida de vocês para fazer esses cantinhos ali, ó. Então, eu vou pegar um outro pincel ali que facilita para fazer esse cantinho de cima. Quer dizer, ele facilita quando o pincel não tá ruim, né? Vocês podem usar o mesmo. Aí, depois que tiver seco o trabalhinho de vocês, vocês podem estar pegando uma canetinha para fazer os acabamentos. Caso vocês não gostaram de alguma coisa, ó, porque com o pincel é mais difícil de fazer mesmo. Vocês podem estar fazendo um acabamento ali, tá? Olha que bacana. Vamos fazer mais uma pequenininha aqui do ladinho? Dá uma organizada ali, que ela não ficou parecendo uma pirâmide. A pirâmide ela é mais larguinha. Acho que agora deu. Então, nós já temos sombras de algumas pirâmides aqui no nosso desenho. Aí, agora, vocês podem estar fazendo ou um coqueiro, né? Ou uma árvore. Vocês podem estar fazendo a lua lá atrás. Vocês podem estar usando material reciclável para isso. E vocês podem estar colocando animais, né? Como camelo, coisas assim. Pode ser recorte ou desenho. Agora, para finalizar o trabalhinho de vocês, vocês podem estar usando de criatividade. Vamos deixar isso aqui mais bacana, né? Lembra que eu falei para vocês sempre usarem, né? Um papelzinho para limpar. Eu não vou pintar a minha lua ou o meu sol ali, né? Um pôr do sol. Durante o dia também às vezes aparece a lua, então eu vou usar um restinho de um material que eu tinha aqui, ó. Pra estar deixando esse meu desenho mais interessante. Aí vocês podem estar usando outros materiais também. E a gente pode estar também pintando alguns animais nesse nosso desenho. Então, vamos lá, vamos fazer um camelo aqui, ó. Quem não sabe desenhar, né, pode recortar o nosso camelo. Pode desenhar ele numa folha e depois tá recortando e colando ele aqui. O que vocês acham? Também vai ficar bem interessante, ó. É só uma questão de criatividade. E aos pouquinhos a nossa pintura da arte egípcia vai criando formas aqui. Então, temos a sombra de um camelo ali na nossa pintura, né? Podemos fazer uns passarinhos voando lá no longe, né? E aqui no canto até daria pra gente fazer uma árvore, alguma coisa aqui diferente, né? Então, fica aí a nossa ideia, né? De atividade para vocês estarem fazendo aí na casa de vocês, realizando essa pintura da
arte egípcia. Vamos usar esse pincel. Então, gente, finalizamos a nossa aula de hoje com o resultado do nosso trabalho. Ó. Esse é o nosso trabalho, a nossa pintura sobre arte egípcia. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.